Olá, alunos, sejam muito bem-vindos a essa aula da disciplina de Relacionamento com Clientes. Nessa aula, trataremos dos assuntos da unidade 1, denominada Gerenciamento do Relacionamento com Clientes, CRM, e Suporte da TI, dentro do módulo 3, que aborda o relacionamento com clientes e tecnologia da informação. Então, primeiramente, a gestão do relacionamento com clientes. É chamado de CRM, do inglês é Customer Relationship Management. Trata do gerenciamento cuidadoso de informações detalhadas sobre cada cliente em todos os pontos de contato, como é dito, com ele, a fim de maximizar essa relação, torná-la mais lucrativa. Então, por ponto de contato, primeiramente, com o cliente, a gente entende qualquer ocasião em que o cliente tem contato com a marca ou produto. E isso inclui desde a experiência em si, até uma comunicação pessoal ou de massa que a empresa possa ter com o consumidor. Então, assim, todos os pontos de contato, por exemplo, em um hotel, inclui reservas, check-in, check-out, programa de fidelidade, serviço de quarto, serviço de escritório, sala de ginástica, lavanderia, restaurante, bares, tudo que tiver como conseguir informações desse consumidor. Então, graças ao uso eficaz de informações sobre cada cliente, com o CRM se permite que as empresas ofereçam um excelente atendimento ao cliente em tempo real, do jeito que ele quer, com base nos que no que a empresa sabe sobre cada um deles. Então, as empresas conseguem customizar os seus produtos, programas, mensagem e também a sua mídia. Um ingrediente que é cada vez mais essencial para aperfeiçoar o marketing de relacionamento, na atualidade, é a tecnologia certa para aquele CRM. A General Electric Plastics, que faz de tudo, não poderia orientar eficientemente seus e-mails para cliente diverso se não fosse os avanços em software de banco de dados. A Dell, por exemplo, também não poderia personalizar os seus pedidos de computador para os seus clientes corporativos globais, não fosse os avanços na tecnologia da web. Então, as empresas que usam e-mails, sites, call center, banco de dados, software para gerenciar o CRM, a fim de promover um contato permanente entre a empresa e o cliente. Então, as empresas de e-commerce que buscam atrair e reter clientes estão descobrindo que a personalização vai além de você criar uma informação personalizada. Por exemplo, site de empresas que oferecem aos visitantes a oportunidade de conversar com um representante de atendimento ao cliente na hora, para conseguir tirar as dúvidas sobre o produto, o que tem interesse, para ajudar também no processo de decisão. Então, as empresas também reconhecem a importância do componente pessoal, que é muito importante isso também, dentro do CRM. O que acontece no momento em que os clientes fazem contato real com as pessoas. Então, precisa ter aquele atendente na linha de frente sabendo como atender realmente um cliente. Então, em essência, as empresas zelosas transformam os consumidores em clientes. Eis aqui uma distinção que o Kotler traz para a gente, que é os consumidores podem ser anônimos para a instituição, mas os clientes não. Os consumidores atendidos como parte da massa ou como parte de segmentos maiores não são clientes, enquanto os clientes eles são atendidos como bases individuais. Os consumidores são atendidos por qualquer um que esteja disponível. Já os clientes têm um profissional especialmente designado para atendê-los. Depois, a gente, com esse atendimento bem específico ao cliente, a gente tem o chamado empowerment de cliente, que é o empoderamento do cliente. É um outro tópico bem importante de se tratar quanto ao relacionamento, que é esse empoderamento. Os profissionais de marketing eles têm ajudado os consumidores a se tornarem pregadores das marcas, proporcionando para eles recursos e oportunidades para conseguirem demonstrar a sua paixão pela marca. Os profissionais de marketing eles passaram a defender uma abordagem de marketing local de baixo para cima, ou seja, do consumidor até a empresa, em vez de uma abordagem mais tradicional, de cima para baixo, na qual as empresas acham que estão dando as cartas. Exemplos, recentemente, o Burger King ele lançou campanhas sarcásticas para chamar a atenção
né, como o Uber Freakout, né, que é a campanha que filmou reações hilárias das pessoas que caíram numa pegadinha, né, feita por eles, de que o sanduíche Uber ia desistir, colocando isso em novas mídias mais amigáveis aos consumidores, né, tais como YouTube, as redes sociais, videogames e os iPods. Então, permitir que o cliente assuma o comando, né, faz sentido para uma marca que o slogan deles é Have it your way, né? A gente faz do seu jeito, né? E tem como principal rival o McDonald's, que já tem um mercado mais consolidado, já tem um mercado mais estável e mais familiar. Então, a pegada do Burger King foi essa como se fosse essa surpresa. Outra empresa que fez isso também, de colocar o cliente, né, como parte das suas campanhas, foi a Doritos, que promoveu um concurso para ver os sabores próximos que os consumidores iriam escolher. Outra marca também que usou isso, né, foi a Converse, que solicitou aos cineastas amadores, né, aos seus clientes, que criassem filmes de 30 segundos inspirados nessa marca icônica de tênis. Né, os melhores entre os 1.800 inscritos foram exibidos no site da Converse, né, e o melhor dos melhores virou o comercial de TV da marca. Então, as vendas de tênis pelo site, com isso, dobrou no mês seguinte ao lançamento dessa galeria no site deles, né, mostrando esse poder, né, dos clientes pertencerem à marca também. Outro fator importante no relacionamento com o cliente são as críticas e recomendações deles. Né? Embora a maior influência na hora de escolha seja recomendação por parente, amigo, né? A recomendação de consumidores tem se tornado um fator de decisão cada vez mais importante para as empresas. Tendo em vista o crescimento da desconfiança em relação a algumas empresas e a sua propaganda, as avaliações de clientes pela internet têm desempenhado um papel muito importante para os varejistas online, como, por exemplo, a Amazon. No entanto, apesar da aceitação dessas avaliações pelos consumidores, sua qualidade e integridade são sempre um pouco questionáveis, ela é um bom sinal para o cliente tomar sua decisão. Né, tem até um exemplo dessa questão questionável, né, que é o famoso cofundador e CEO da Whole Foods, né, Whole Foods, né, que é um mercado muito famoso, uma rede famosa dos Estados Unidos. Ele supostamente fez mais de 1.100 postagens em um período de 7 anos, né, no boletim online do Yahoo Finance, né, usando um pseudônimo, né, para elogiar a empresa dele e criticar os seus concorrentes. Né? Então, isso pode ser um indicativo não tão confiável, né? Mas ainda assim é um indicativo muito importante para os consumidores. Depois, sites de avaliação. Né? Alguns sites eles oferecem resumos das avaliações para fornecer uma variedade delas sobre algum produto. Né? No setor de videogames, por exemplo, né, os sites de avaliação são muito importantes por causa da influência e do alto preço que esse produto carrega. Então, algumas empresas até atrelam os bônus pagos para os seus desenvolvedores às pontuações que os jogos conseguem nesses sites mais populares. Depois temos os blogueiros, né, que é um papel que está sendo cada vez mais fundamental para as empresas, para as marcas, que avaliam os produtos e ganharam, né, importância por poderem ter milhares de seguidores. Né? Os blogs costumam ser entre os principais links de retornos nas buscas online de certas marcas ou categorias. Então, as empresas também cortejam a preferência dos principais blogueiros, né? Oferecendo para eles amostras grátis, informações prévias, tratamento mais especial. Então, para marcas menores, com orçamentos mais limitados, essa propaganda boca a boca online é fundamental. Então, visando gerar mais engajamento, né, um pré-lançamento de um cereal de uma marca chamada Amy's Kitchen, né, ela enviou amostra grátis a vários dos aproximadamente 50 blogueiros adeptos da comida vegana, livre de glúten ou vegetariana que seguia essa empresa, mais ou menos 50. Quando as opiniões deles surgiram nos seus blogs, a empresa foi assediada por vários e-mails perguntando onde que esse cereal poderia ser comprado. Então, para a gente ver a força que tem esse marketing boca a boca, né, que blogueiros de segmentos específicos conseguem trazer para a empresa. Depois, na atração e retenção de clientes, nessa dinâmica de retenção. Né, essa figura ela mostra as principais etapas do processo de atrair e reter clientes com base em um funil.
né, que é bem como exemplos de afirmações para mensurar o progresso deles dentro desse funil. Esse chamado funil de marketing, ele identifica a porcentagem do seu mercado-alvo potencial, né, em cada fase do processo de decisão, que aí vai permitir as pessoas ter conhecimento de quantos clientes ou possíveis clientes eles têm em cada fase. Então, os consumidores devem passar por cada estágio antes de se tornarem fiéis. Né? Alguns profissionais de marketing até estendem o funil de modo a incluir clientes fiéis que estejam defendendo a marca ou parceiros da empresa, vários outros tópicos, né? Mas o principal é esse. Aqui a gente tem, por exemplo, o mercado-alvo, depois vai funilando para um prospect, né, que é um consciente, que é ouviu falar da marca, depois afunilando um pouco mais a pessoa aberta a experimentar, que é a pessoa que está aberta a experimentar, mas ainda não fez isso. Depois tem experimentadores que não rejeitam, né, experimentei a marca, né, e usaria novamente, mas não fiz isso nos últimos 3 meses. Depois, afunilando um pouco mais, usuário recente, né? Por exemplo, uma vez nos últimos 3 meses, depois afunila um pouco mais, usuário frequente, depois afunilando, usuário mais frequente, depois tem aquele usuário fiel, que sempre usa a marca, desde que esteja disponível. Então, esse é o funil do marketing utilizado para prospecção de clientes, né? E de acordo com cada estágio que o consumidor está, você vai investir na propaganda ou na forma de abordar esse consumidor de maneira cada vez mais específica. Então, a maneira de você abordar um consumidor, por exemplo, aberto a experimentar, é diferente de abordar um usuário mais frequente, né? E através disso a marca consegue direcionar, ter noção de quanto ela tem em cada um desses ícones, né? De direcionar melhor a sua propaganda, né? Para conseguir captar esses consumidores. Depois, a dinâmica de retenção, né? Esse funil, né? Ao calcular as taxas de conversão, né? A porcentagem de clientes em um estágio, ela vai para o próximo. Então, o funil ele permite aos profissionais identificar qualquer fase de gargalo ou uma barreira à construção da fidelidade do cliente. Né? Se a porcentagem de usuários recente é bem inferior à dos experimentadores, por exemplo, pode haver algo errado com os produtos, né, que impeça a repetição da compra. Então, o funil ele também enfatiza a importância de não atrair somente novos clientes, mas também reter e cultivar os que você já tem. Né? Clientes satisfeitos, eles formam um capital de relacionamento com clientes da empresa. Né? Se a empresa ela fosse vendida, né, a pessoa que adquire pagaria não só pelas instalações, equipamentos industriais da marca, mas também pela base de clientes que ela entrega, né, e pela quantidade, pelo valor que os clientes vão fazer de negócio com essa nova empresa. Consideramos, né, alguns dados, por exemplo, para a gente ter a noção dessa retenção de clientes. Conquistar novos clientes pode custar até 5 vezes mais do que satisfazer e reter os que você já tem. Então, não é fácil você induzir os clientes satisfeitos a deixar de contratar seus fornecedores atuais. As empresas, elas perdem, em média, 10% de seus clientes a cada ano. Conforme o setor, uma redução em torno de 5% no índice de perda de clientes, pode aumentar os lucros de 25% a 85%. Então, é importante você não perder, de você reduzir a sua perda de clientes. Depois, a taxa de lucro ela tende a aumentar ao longo do tempo de permanência do cliente retido, por causa do aumento das suas compras, indicações, preços premium, redução nos custos operacionais e serviços para esse cliente. Depois, análise, né, de rentabilidade de clientes também, e o funil de marketing vão ajudar os profissionais de marketing a decidir como administrar melhor os grupos de clientes, que variam no tocante à rentabilidade, fidelidade e outros fatores. Né, um impulsionador crucial do valor para o acionista é o valor agregado da base de clientes. As empresas de sucesso, por exemplo, elas aumentam o valor de sua base de clientes ao superar estratégias como essas que a gente vai ver. Por exemplo, reduzir o índice de deserção de clientes, que é selecionar e treinar os funcionários para que sejam bem informados e cordiais, para aumentar essa probabilidade de propiciar respostas mais satisfatórias às perguntas dos compradores. Depois, aumentar a longevidade do relacionamento com os clientes, que quanto maior o envolvimento de cliente com a empresa, maior vai ser a probabilidade que ele se manterá fiel a essa empresa. Quase 65%, por exemplo, das novas aquisições de um automóvel Honda nos Estados Unidos são feitas para substituir
outro automóvel mais velho da marca. Então, os motoristas citam a reputação da marca de criar veículos seguros com alto valor de revenda, né, como justificativa para isso. Outra questão, né, muito interessante na atração e retenção de clientes é a gestão da base desses clientes. Então, aumentar o potencial de crescimento de cada cliente é fundamental, né, por meio de participação na carteira dele, né, que é o share of wallet, né, ou seja, fazer ele gastar mais com a marca em relação às outras coisas que ele gastaria, oferecer mais coisas ali para ele gastar ali e não em outro lugar, em outra marca. Né, estratégia de vendas cruzadas, por exemplo, que é o cross-selling, né, que ou seja, vender produtos ou serviços complementares, que podem ser comprados juntos para melhorar a experiência geral do cliente. E também a venda incremental, que é chamada de upselling, né, que tem relação com upgrade, né, ou um ganho, né, que ele acontece quando o vendedor oferece ao cliente possibilidade de melhorar o que ele está levando para casa, apoiado por uma boa condição, claro, né? As vendas para clientes existentes, eles podem aumentar com essas novas ofertas e oportunidades. A Harley Davidson, por exemplo, ela vende mais do que motocicletas e acessórios como luvas, jaqueta de couro, capacete e óculos de sol. Né, os seus vendedores compram mais de 3 mil itens de vestuário. Né, algumas lojas têm até provadores. Né, então, artigos licenciados vendidos por outros pontos de venda vão desde os mais previsíveis, por exemplo, como copos, até os mais surpreendentes, como colônias, bonecas e celulares. Então, aumentar a lucratividade de clientes pouco lucrativos ou dispensá-los também é uma tática a se aderir. Então, para não ter que dispensar um cliente não lucrativo, é possível fazer com que ele compre mais vezes ou quantidades maiores. Abra mão de certos recursos ou serviços ou pague um preço ou tarifa um pouco maior. Então, a fim de segurar níveis mínimos de retorno de clientes, né, bancos, por exemplo, as companhias telefônicas e agências de viagem, eles começam a cobrar por serviços que eram gratuitos. Aí os clientes pagam, né, e começam a aumentar a lucratividade da empresa, ou saem fora. Então, essa também é uma tática, né, aumentar a lucratividade de clientes ou dispensar. Outra tática, concentrar esforços em clientes de alto valor. Né, os clientes mais valiosos, eles podem receber um tratamento especial, né, gestos atenciosos, como cartões de felicitação, pequenos presentes ou convites para eventos esportivos, artísticos, eles podem ser um forte sinal positivo para o consumidor. Né, isso é bastante comum, né? Companhias aéreas, por exemplo, elas embarcam antes, né? Tem maior espaço, mais bagagem, área VIP, né? Os clientes mais premium que eles têm. Depois, né, para construir a fidelização, né, a interação com clientes é muito importante. Né? Ouvir o cliente é crucial para a gestão do relacionamento com eles. Né? Algumas empresas criam um mecanismo contínuo que mantém seus profissionais de marketing permanentemente conectados com o feedback que os clientes vão dando. Né? Alguns exemplos disso, a Kitchen Office, né, que é a marca de enlatados do tipo sardinha, ele tem 80 mil membros em seu clube, né? É um grupo formado de clientes centrais que recebe ofertas especiais, dicas e artigos sobre saúde, atualização de novos produtos, tudo isso em um boletim informativo. Em contrapartida, os membros desse clube, eles oferecem um valioso feedback sobre o que a empresa está fazendo. Né? E esse feedback ajudou a projetar o site da marca, desenvolver mensagens para propaganda de TV e também criar a arte do texto das embalagens. Outra marca exemplo disso é a Beauty a Beer, né, Workshop, que é um fabricante de ursinhos de pelúcia, né, que usa o clube dele, né, o conselho consultivo, o filhote de urso que eles chamam, como um grupo de feedback, né, uma fonte de informações que auxilia na tomada de decisão. E esse conselho é composto por 20 crianças de 8 a 12 anos que avaliam as ideias dos novos produtos que a empresa tem e demonstram aprovação ou não. Né? Coloca lá as patinhas para cima ou patinha para baixo. E muitos dos produtos vendidos nas lojas se originam de ideias desses clientes. Depois, o desenvolvimento de propagandas, de programas de fidelidade, que é muito importante. Né, os programas de fidelidade, né, os PFs, né, são planejados para recompensar clientes que compram com frequência e garantem uma certa quantidade de compra para a empresa. Então, eles podem contribuir para construir fidelidade a longo prazo com os clientes de alto CLV, né, que é o lucro ao longo da vida, né?
criando oportunidade de venda cruzada nesse processo. Então, por exemplo, né, são lançados por companhias aéreas, hotéis, administradoras de cartão de crédito. Né? Atualmente existem planos de fidelidade em muitos outros setores. Né? A maioria das redes de supermercado, por exemplo, também oferece cartões que concedem descontos em determinados itens, parcelamento de compras. Então, normalmente, a primeira empresa a introduzir um programa de fidelidade em um setor é a maior beneficiária, né? Especialmente se os concorrentes demorarem um pouco para reagir. Então, após a adesão da concorrência a isso, né, o plano de fidelidade ele pode se tornar um ônus financeiro, né, a todas as empresas que oferecem, mas algumas delas são mais eficientes e criativas em administrar e conseguem ficar melhor no mercado. Então, alguns planos de fidelidade eles geram recompensas de tal modo que prendem, né, os clientes e acarretam significativos custos de troca, ou seja, é difícil dele trocar aquela empresa. Então, eles podem também produzir um impulso psicológico e a sensação de ser especial, né, e fazer parte de uma elite, né, algo valorizado pelos clientes. Então, isso é muito importante para as empresas terem isso em consideração. Depois, a recuperação de clientes. Né, por mais que as empresas se esforcem, vai ser inevitável perder alguns clientes, ou eles se tornarem inativos, ou abandonarem mesmo a empresa. Né, o desafio é reativá-los por meio da estratégia de recuperação. Costuma ser mais fácil atrair de volta um ex-cliente, porque a empresa conhece seu nome, seu histórico, do que encontrar novos clientes. Então, é importante essa parte de recuperação de clientes. Na entrevista de saída, levantamentos com clientes perdidos, eles podem revelar fortes indicações, né? Pode ser uma forte fonte, revelar as fontes de insatisfação e ajudar a reconquistar, né, somente aqueles também com potencial de lucro. E com essa preocupação de identificar o que pode ser melhorado, pode ainda gerar um contentamento do cliente com a empresa, né, da empresa terem ido buscar ele novamente, fazendo ele se sentir importante para a empresa. Depois é importante a gente tratar do banco de dados com o cliente, né, que é importante, a base de tudo é a informação. Então, os profissionais de marketing eles precisam conhecer os seus clientes. E para isso, a empresa tem que coletar e armazenar informações em um banco de dados e usar eles em suas ações de marketing. Então, o banco de dados de clientes ele é um conjunto de dados bem abrangente sobre os seus clientes atuais, potenciais, bem atualizado, e ele tem que ser acessível e prático para fins de geração de qualificação dos seus leads, né, que é a lista de contatos de clientes potenciais, venda de produtos, manutenção do relacionamento, né, e várias outras informações que você pode conseguir dali. Nisso, a gente tem o database marketing, né, que é o processo de você construir, manter e usar esses bancos de dados de clientes e outros cadastros, né, como produtos, fornecedores e vendedores, para você conseguir efetuar contatos e transações, além de você conseguir desenvolver o relacionamento com o cliente. Temos, então, como ferramenta importante, banco de dados de clientes. Os profissionais de marketing eles precisam conhecer seus clientes, e para isso, a empresa tem que coletar e armazenar as informações em um banco de dados para poder usar isso em ações de marketing. Então, o banco de dados de clientes ele é um conjunto de dados bem abrangente, né, sobre clientes atuais, clientes potenciais, para fins de geração de qualificação desses leads, que são a lista de contatos dos seus clientes. Né? Pode ser também para venda de produtos, manutenção de relacionamento com os clientes, né? E nisso, né, a gente tem também dentro dele, a gente tem um conceito interessante que é o da database marketing, né, que é o processo de você construir, manter e usar os bancos de dados de clientes e outros cadastros, né, para efetuar contatos e transações com clientes, além de desenvolver o relacionamento com ele. Né? Nesse banco de dados de clientes, né, um bom banco de dados, ele contém informações sobre compras anteriores, dados demográficos, né, que é a idade, renda, membros da família, data de aniversário, dados psicográficos, né, que são as atividades, interesses e opiniões das pessoas, dados sobre a mídia também, que é a preferência de mídia da pessoa, o que ela mais utiliza, e outras informações úteis. Né, por exemplo, a empresa de vendas por catálogo, que é muito comum nos Estados Unidos, né, a Feighurt, né, ela possui cerca de 1.400 informações sobre aproximadamente 30 milhões de residências em seu gigantesco banco de dados de clientes. Né?
Por outro lado, né, um banco de dados empresarial ideal, ele vai conter o histórico de compras de clientes, corporativos, volumes, preços, lucros anteriores, nome de membros da equipe do comprador, né, também com idades, data de aniversário, hobbies, pratos favoritos, né, status dos contratos atuais, né, que também pode ter uma estimativa da participação do fornecedor no negócio do cliente, e outras informações, como fornecedores concorrentes, uma avaliação dos pontos fortes e fracos da concorrência nas vendas, no serviço a clientes, né, as práticas, os padrões e políticas da empresa de venda, enfim, pode ter várias informações, né? Um exemplo disso, né, a divisão da América Latina do laboratório farmacêutico suíço Novartis, né, por exemplo, ele possui dados sobre 100 mil fazendeiros argentinos, né, ele sabe quais são os defensivos agrícolas que eles costumam comprar, agrupa eles por valor, né, e trata cada grupo de forma diferente, cada grupo de consumidor de forma diferente. Então, por isso é muito importante ter essa base, né? Especificamente sobre o database marketing, né, as empresas inteligentes elas capturam informações sobre o cliente cada vez que ele entra em contato com qualquer departamento da empresa, seja para comprar, solicitar um serviço, participar de uma enquete online ou receber um cartão de desconto, né? Então, bancos e administradores de cartão, por exemplo, né, que sabem das suas movimentações financeiras, onde você gasta, com que frequência você gasta, com o que você gasta. Nessas empresas de telefonia também, né, de vendas por catálogo e muitas outras, elas dispõem de uma grande quantidade de informações sobre seus clientes. Não somente endereços, número de telefone, mas também suas transações e dados muito preciosos, né, sobre idade, tamanho da família, renda, né, e outras informações demográficas. Esses dados eles são coletados pela central, né, de contato da empresa e organizados de forma de data warehouse, né, que são os bancos de dados gigantes que a empresa tem e utiliza como um todo. Né, mas o database marketing, especificamente, é focado em decisões de marketing, focado no relacionamento com o cliente, né, do qual os profissionais de marketing podem capturar dados para consulta, análise e também inferência, né, sobre as necessidades e respostas individuais dos clientes. Então, a equipe de telemarketing, saque, por exemplo, ela pode responder perguntas dos clientes com base em uma visão geral do relacionamento que eles têm, né, com a empresa, e as atividades de marketing personalizada, elas podem ser direcionadas a cada um desses clientes. Isso requer um investimento substancial em hardware, software e principalmente também em pessoal treinado. Temos, por exemplo, o caso da Dunhub, né, que é uma empresa britânica de pesquisa que aumentou a rentabilidade de varejistas que estavam em dificuldades nos negócios ao explorar os dados do seu programa de fidelidade e transações de cartão de crédito. Então, a empresa ela ajudou a gigantesca empresa do ramo de supermercado, a Tesco, a personalizar cupons de desconto, fazendo cupons especiais para os portadores do seu cartão de fidelidade. Ela também desistiu, né, de abandonar um tipo de pão cujas vendas eram baixas, depois que uma análise da empresa revelou que se tratava de um produto de destino, né, para um grupo fiel, né, que comprava naquela empresa, que o compraria em outro lugar se não tivesse encontrado mais ali. Então, ela poderia casar um pouco mais as vendas. Era importante ter aqueles clientes ali. Depois, né, as etapas do database, né, que é a formação do banco de dados, extração dos dados, tratamento e limpeza dos dados, que é um processo que trata nomes, endereços, elimina duplicidade, agrupa pessoas por domicílio, padroniza os dados no formato mais adequado, gera chaves, né, para o cruzamento de dados depois, numa estatística mais de inferência, depois armazenagem e segurança, análise e oportunidades de negócios, acompanhamento e medição de resultado. Então, essas são as fases para você ter o database. Né? Você armazena e tem a segurança naquilo, que hoje é uma coisa muito comum, esse vazamento de dados, né? Então é importante ter segurança para o cliente também se sentir mais seguro. Né? A análise de comportamento dos negócios, que é você ver as oportunidades que aqueles dados te mostram. E acompanhar, fazer a medição se isso realmente, se o que a empresa colocou está sendo eficazmente executado. Depois, com database, o que se pode fazer com database? Criar gerenciações comerciais de marketing, como, por exemplo, vendas cruzadas de produtos e serviços, programa de fidelização,
rentabilização de clientes, né? Você estuda melhor e você consegue oferecer melhor, oferecer coisas melhores, o que ele quer, o que realmente vai criar valor. Ações de retenção e recuperação de clientes, estudos comerciais sobre distribuidores, análise de mercado, você consegue fazer uma boa análise de mercado. E por que usar, né? Você consegue também aumentar a eficiência da customização, né? Porque você consegue produzir mensagens precisamente mais calibradas para o consumidor, promover malas diretas aos consumidores, beneficiar o cliente, aumentar a lucratividade da empresa, customizar as ofertas e segmentos de clientes e clientes potenciais. Outra característica, criar e desenvolver relacionamento consumidor. Por quê? Você consegue voltar um relacionamento pessoal com o cliente, criar laços com o cliente, estreitar o relacionamento entre loja e consumidor, desenvolver ou prolongar o relacionamento para estimular as vendas e, né, a base de tudo isso, compreender os consumidores. Por fim, né, você consegue melhorar a performance da administração da empresa, que você obtém e amplia sua vantagem competitiva, avalia as respostas à promoção e propaganda, reduz o custo de aquisição de novos consumidores, consegue melhorar o serviço e atendimento ao consumidor, consegue identificar segmentos, merchandising ou lojas com performance baixa ou alta, né, em torno de uma média. Isso auxilia você conseguir fazer a venda cruzada, fornece suporte à administração de vendas, realiza promoções e eventos mais dirigidos, auxilia no planejamento e localização também das suas lojas. Enfim, é uma série de benefícios que você consegue com o Database Marketing. Depois, outro conceito muito importante é o Data Mining, né, que a TI propicia na gestão do relacionamento com os clientes. Né, por meio de um data mining, né, analistas de marketing eles podem extrair informações bem úteis, né, de uma campanha de massa de dados sobre indivíduos, tendências, segmentos. Fazer um data mining significa usar técnicas estatísticas e matemáticas bem sofisticadas, como análise de agrupamento, que é o cluster, detecção de automática de interação, modelagem, modelagem preditiva e redes neurais, né? Então, são bem complexos. Isso também você consegue extrair automaticamente padrões, regras, regularidades, restrições, associações, tudo isso com um grande volume de dados. Então, isso é o que permite, né, o data mining. Algumas empresas utilizam isso muito bem. Né? Um exemplo disso, a Royal Caribbean, né, que usa seu banco de dados para ofertar pacotes de cruzeiros de última hora e assim lotar seus transatlânticos. Né? Então, seu foco são aposentados e solteiros, consumidores com mais condições de assumir compromissos mais eventuais, mais rápidos. Né? Então, um número menor de cabines vazias significa lucro maximizado, né, para essa linha de cruzeiros, que é o que eles conseguem fazer com o data mining. Outra empresa que faz isso é a Mars, que é líder no mercado no setor de doces e também no de ração para animais de estimação. Né? Na Alemanha, por exemplo, a empresa coletou o nome de praticamente todas as famílias que tinham gatos, né? Para tanto, ela entrou em contato com veterinários, ofereceu um livreto gratuito sobre como cuidar de gatos, né? E com isso, né, ela conseguiu, né, para requisitar o livreto, o cliente ele preenchia, né, lá nos consultórios, né, ele preenchia um questionário, o que permitiu para ela, né, saber nome, idade, data de aniversário do animal, né? Agora, então, a empresa ela envia anualmente um cartão de aniversário para cada gato, né, juntamente com a amostra de uma nova ração ou cupons de desconto, né, para as pessoas utilizarem vários produtos da marca. E depois a American Express, ou Amex, né? Não é de admirar que em algum lugar, né, secreto, lá no Arizona, né, a agente de segurança toma em conta dos 500 bilhões de bytes de dados sobre os clientes da American Express. Né? Eles usam 35 milhões de cartões, né, que tem as categorias Green, Gold, Platino da empresa. Né? É muita informação, então tem uma segurança enorme em torno disso aí. Por quê? Porque ela vale muito. Né? A Amex ela usa esse banco de dados para incluir ofertas especificamente direcionadas nas faturas mensais que ela envia aos seus clientes. Então, no DataMind, de modo geral, as empresas usam o banco de dados em 5 situações, né, principais, para identificar clientes potenciais, que muitas empresas geram indicações de vendas, anunciando seus produtos ou ofertas,
né, os anúncios geralmente eles contêm um recurso de resposta, como um formulário, um número telefônico gratuito, né, e um banco de dados é construído, né, a partir dessas respostas. E a empresa ela seleciona o banco de dados, os melhores clientes potenciais, e em seguida ela entra em contato com eles por meio de correio, telefone, outras formas, para tentar converter eles em clientes. Né? Depois, para decidir que clientes devem receber uma oferta em particular. Então, as empresas interessadas em realizar vendas, vendas incrementais e vendas cruzadas de seus bens e serviços, elas estabelecem critérios que descrevem o cliente-alvo ideal para determinada oferta. Né? Em seguida, eles pesquisam em seus bancos de dados os clientes que mais se aproximam desse perfil ideal. Né? Observando as taxas de resposta, a empresa ela pode atingir seu alvo com uma precisão cada vez maior. Então, após uma venda, também é possível estabelecer uma sequência automática de atividades. Né? Uma semana mais tarde, ela envia uma nota de agradecimento, 5 semanas depois envia uma nota de oferta, na 10ª semana, né, se o cliente não respondeu, ela telefona, oferece um desconto especial. Né? Então, isso é muito importante. Depois, 3, para intensificar a fidelidade do cliente. Então, as empresas elas podem despertar o interesse e o entusiasmo do cliente, lembrando as suas preferências e enviando eles brindes apropriados, cupons de desconto e textos do seu interesse. Depois, 4, né, lá para reativar as compras dos clientes, né, que é muito importante. As empresas elas podem implementar programas de postagem automática, né, que é o marketing automático, que envia cartões de fidelização, oferta de Natal ou promoções de fim de estação. Né? Então, o banco de dados eles ajuda a arquitetar as ofertas mais atraentes e mais oportunas. E, por fim, para evitar erros sérios que envolvam o cliente. Então, um grande banco de dados, né, de um banco relatou, certa vez, alguns dos erros que cometeu por não usar seu banco de dados de clientes adequadamente. Em um dos casos, né, foi cobrada uma multa de um cliente por atraso no pagamento de prestação da sua casa, né, sem que levasse em consideração que esse cliente chefiava uma empresa que era um dos maiores correntistas do banco. Né? Então, o cliente encerrou a conta. Né? Então, no segundo caso, né, 2 gerentes ligaram para o mesmo cliente, né, oferecendo um empréstimo hipotecário com preços diferentes. Então, nenhum dos dois sabia que o outro havia telefonado. Né? Então, o cliente cria desconfiança do cliente. Fala, o que é isso? Ofertas diferentes do mesmo lugar? E isso é comum, né? Bem comum. Em um terceiro caso, né, uma agência do banco em outro país ofereceu a um cliente preferencial nada mais do que um atendimento padrão. Né? Então, isso são erros que ocorrem quando você não tem um bom cruzamento de dados, não tem um bom data mining. Então, um exemplo simples de aplicação de data mining no setor de crédito bancário, né, como a gente está falando de banco. O crédito bancário, né, vai ser verificado em bancos, financiadoras, agências de crédito pessoal, entre outras. A fonte de dados que elas vão ter: movimentação de conta corrente, dados de patrimônio, salário, renda familiar, educação, etc. E a avaliação desse crédito, como que ela fica? Aprovar a abertura de conta através da análise do perfil do cliente, né? E aprovar o crédito de acordo com o histórico e a probabilidade de pagamento do empréstimo de acordo com o perfil do cliente. E isso só pode ser feito através de cálculos bem específicos, estatísticos, matemáticos, né? Que software bem avançados conseguem fazer. Depois, né, as tarefas do data mining, elas podem ser preditivas ou descritivas. As preditivas é a construção de modelos preditivos para você conseguir prever valores desconhecidos ou futuros, que é igual ao caso anterior da avaliação de crédito. Né? Quanto às preditivas, elas podem ser de classificação ou regressão. De classificação, cria modelos em que encontrem um item dado, né, um item que foi dado, discreto, entre várias classes previamente definidas, para você conseguir prever valores futuros. Né? Por exemplo, aprovação de crédito. Né? Se o salário é maior ou igual a tanto, a idade é menor ou igual a tanto, o atraso até tanto tempo, né, de pagamento. Aprovar ou reprovar. Né? Então, faz o sim, então. Depois temos a regressão, né, que cria modelos para identificar o item, né, de dado contínuo, possibilitando a previsão dos valores desse mesmo. Né? Por exemplo, antecipar falhas de equipamento. Né? Você tem os dados de desempenho de determinado equipamento e coloca-se uma linha, né, que seria a linha linear de falha, né, que aí abaixo dela,
né, seria, da média de produção, seria para verificar o que pode estar causando essa variação negativa e arrumar antes que quebre de vez. Né? A máquina, você viu que o rendimento está diminuindo, então você para, examina, vê o que pode ser feito antes que ela dê um prejuízo bem grande. Depois, nas descritivas, né, que a descritiva serve para você encontrar padrões e associações interpretáveis que descrevam os fatores existentes nos dados. Né? Primeiro, eles têm dois tipos, associação e segmentação. Primeiro, associação, que é você encontrar uma relação entre os campos dentro de um conjunto de dados. Né? Por exemplo, relacionar a venda de produtos de alta lucratividade com os de baixa, para ver se é só o grupo de produtos que vende mais ou menos, a temperatura, a época do ano, para tentar criar essas associações, né? Para a empresa entender melhor as associações que ela pode fazer para conseguir vender mais produtos, conseguir colocar mais produtos para determinados tipos de cliente, para ver se determinada época do ano é mais passível de venda ou não, que tipo de consumidor, qual idade de consumidor mais é associado com determinado tipo de produto. Então, ela consegue fazer uma gama muito grande de associações. Depois, a gente tem a segmentação, que separa um conjunto de dados em clusters, né, que possam descrever o comportamento dos dados. Né? Por exemplo, segmentar regiões da cidade onde moram clientes mais lucrativos, segmentar os consumidores por idade, por produtos que consomem, por renda, por preferências, né, entre outros, né, como a gente viu no módulo 2 em segmentação. E por fim, essas são as referências desse módulo, né? Elas estão na biblioteca virtual, na parte da minha biblioteca, que vocês podem acessar. Dito isso, desejo a todos um ótimo estudo. Até a próxima aula.